Bom dia para todo mundo, feliz sábado. Chamo sua atenção agora para a nossa primeira reflexão da manhã. Nós vamos estudar agora juntos sobre a oração. Como é a sua vida de oração? Você acredita que precisa melhorar em algum ponto da sua comunhão com Deus, da sua conversa com Deus? Queria falar com vocês sobre inimigos da oração. Quando a gente aprender esses inimigos, a gente vai poder melhorar a nossa vida de oração com Deus. E para falar de inimigos, a gente tem que lembrar de um episódio de guerra. Eu queria partilhar com vocês a história de Napoleão Bonaparte. Ele é muito conhecido pelas suas conquistas, ele é muito conhecido como grande guerreiro, como aquele que liderou e fez grandes conquistas, mas há um lado da história que talvez poucos conheçam. A história diz que de 1799 a 1814, Napoleão Bonaparte ele foi como um demiurgo, um semideus para a Europa. Ele fez coisas grandiosas, ele conquistou tesouros de todos os países do mundo, de todos os continentes. E as pessoas que chegavam perto dele só podiam ter dois tipos de atitude: ou eram bajuladores, ou se tornavam vítimas, porque ele era cruel. No dia 9 de maio de 1812, Napoleão ele saiu de seu palácio em Paris, e ele foi com 400 mil homens para conquistar a Rússia. Era um grande exército, imagina, quase 500 mil de homens preparados, armados, para a conquista da Rússia. Audacioso Napoleão Bonaparte. Quando eles chegaram até a Rússia, encontraram a cidade vazia, em chamas, sem mantimentos, sem recursos, em meio a um frio insuportável. Eles não se prepararam para aquela adversidade. Começaram a morrer vários dos soldados de Napoleão Bonaparte. De 400 mil homens, agora restaram apenas 100 mil. 100 mil apenas. E não tinham outra alternativa senão voltar para Paris. Durante a volta enfrentaram o que é reconhecido na história como o grande general inverno russo. O inverno da Rússia é rigoroso, poucas pessoas conseguem suportá-lo, sobretudo quem não é acostumado com aquela região. Temperaturas de menos 40 graus, imagine você, se aqui no clima de ar-condicionado 20 graus já é frio, para quem não há costume com a temperatura. Napoleão então avança com esses 100 mil homens, e ao longo da viagem vão ficando mortos, que não havia forças para carregar ou ajudar aqueles que estavam mais fracos, e iam perdendo sua vida. Dos 100 mil soldados que voltaram, infelizmente, apenas poucos milhares avançaram para Paris. Napoleão então abandona, a próxima imagem por favor, a equipe do vídeo. Napoleão então abandona o seu exército, avança com mais velocidade para que não morresse junto também, e restaram apenas 20 mil homens, doentes, pálidos, gelados e cobertos de trapo. Lembra quantos saíram de Paris? 400 mil, agora apenas 20 mil homens. Ao sair de Kourou, a última cidade do Império Russo, o grande exército, em lugar dos 400 mil combatentes, estava reduzido a 1 milhar, apenas 1.000, que ainda tinham armas em mãos, que estavam ainda preparados para batalhar, e 20 mil infelizes cobertos de trapos, quase mortos. Isso ilustra para nós que há inimigos que a gente não se prepara e eles se opõem a nós. Napoleão se preparou para lutar contra outros homens, ele se preparou para enfrentar um outro exército, mas ele não se preparou para enfrentar o inimigo frio, o inimigo clima. Ele não estava com seus homens realmente adequado às condições climáticas adversas. Há um texto na Bíblia, eu quero compartilhar com vocês, está em Tiago capítulo 5, verso 16, você deve conhecer esse texto, está lá em Tiago 5,16, ele diz assim para nós, abri a minha Bíblia, para você abrir na sua também, e te acompanhando, além da projeção da imagem.
livro de Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E aí, você acredita no poder da oração? Você acredita que muito pode ser feito pela oração? Como tem sido o uso da oração na sua vida diária? Quanto tempo você passa orando? Quais inimigos talvez estão fazendo com que a gente não tenha uma vida de oração? Eu destaco aqui dois importantes homens do século XIX, grandes pregadores, e o que eles falaram sobre a oração, que talvez precise ser resgatado hoje. O primeiro deles é um pastor cristão, um grande pregador, Samuel Chaldke, e ele diz assim: não há nada mais poderoso que a oração perseverante. Ela transforma mortais comuns em homens de poder. Que coisa extraordinária, não é? Transforma pessoas mortais comuns em homens de poder. Nós precisamos ser estes homens e mulheres de poder. Olha o que diz esse outro grande pregador e também um médico missionário do século XIX, Thomas Stalgon Savage. Olha o que ele diz: orar antes de fazer algo é dependência, orar depois é gratidão, orar sempre é comunhão. Que fantástico isso, né? A gente ora para planejar, antes de planejar, porque mostra dependência de Deus. A gente ora depois que acontece para agradecer. A gente ora o tempo todo para estarmos conectados com Deus. E aí, vamos nos manter conectados com Deus? Quais são então os inimigos, de maneira bem objetiva, que impedem, alguém talvez queria anotar essa frase tão bonita, impactante, quais inimigos impedem a gente de ter uma vida vitoriosa de oração? Veja, Napoleão teve o inimigo clima, ele não se preparou para esse inimigo, e foi derrotado por ele. Às vezes nós queremos vencer na vida cristã e não nos preparamos para os inimigos reais. Talvez para um homem o inimigo possa ser a tentação de querer ganhar mais dinheiro de forma ilícita, ou para alguém que é casado, a tentação pode ser atraído por outra pessoa que não o seu cônjuge. Mas o inimigo pode ser muito mais profundo do que apenas essa tentação visual. Pode ser a negligência da vida de oração, da comunhão com Deus. E que inimigos são esses? Vamos ver? Que inimigos são esses? O primeiro, quando nós não confessamos os nossos pecados. A Bíblia diz no Salmo 66, verso 18: se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Nós não podemos esperar ser atendidos por Deus se continuamos na prática de um erro do qual nós não reconhecemos. Isso impede o agir de Deus. O segundo inimigo à vida de oração é a falta de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e em Mateus 21, 22, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tenho que pedir e ter fé, porque não adianta eu pedir duvidando, não vai ter como de fato Deus me atender. O outro inimigo da oração é a desobediência. A Bíblia diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 14 e 15. A condição para o agir de Deus está aliada à nossa obediência, à nossa fidelidade a Deus. Outro inimigo de uma vida vitoriosa na oração é a falta de transparência com Deus. Sabe, a falta de sinceridade com Deus. Tiago 5,16: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Você é sincero com Deus? Ou você teve um dia péssimo e você fala assim: Senhor, obrigado pelo dia. Espera aí, o dia não foi bom? E você está falando obrigado? Fala assim: eu teria vontade de dizer obrigado, mas olha, o dia hoje é um dia que eu não queria que existisse na minha vida. Foi péssimo. No trabalho, nos relacionamentos, as coisas não foram como eu esperava. Eu te agradeço por permitir estar vivo, mas, Senhor, transforma o próximo dia, um dia diferente. Conta para Deus como você está se sentindo.
A gente tem que ter sinceridade na nossa conversa com Deus. Quando nós não somos sinceros, Deus também não pode atender os nossos anseios. Um outro inimigo a uma vida de oração, sabe qual é? Guardar rancor. Sabe aquele tipo de pessoa que fica com o coração o tempo todo amargurado? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja que o perdão de Deus, o agir de Deus em nosso favor, está atrelado ao nosso agir com aquele que nos ofenderam. E aí, você precisa praticar o perdão? Há alguém que você precisa dizer, olha, você não me procurou, não reconheceu, mas eu quero dizer para você que eu te perdoei. Precisamos ceder o perdão, nos livrar dessa angústia, dessa dor que às vezes fica nos destruindo por dentro. Outro inimigo da vida de oração são as intenções impuras. A pessoa está orando, mas lá no coração dela está maquinando mal. Olha o que diz Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedidos egoístas, individualistas, que pensam apenas em si mesmo, é ter intenção má. Está pedindo uma coisa, mas não pensando em servir a Deus e ao próximo, é para o seu próprio proveito. Esses pedidos não podem ser atendidos por Deus, porque vão trazer mais ruína, mais destruição. O outro pedido, ou outro inimigo à vida de oração, é a idolatria. Não apenas ter uma imagem que você se curva a ela, mas ter coisas no seu coração que ocupam o lugar de Deus. Um outro inimigo da oração é não amar o próximo. Não amar o próximo. Essa é a essência do cristianismo, o amor, a definição do próprio Deus. A Bíblia diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É difícil amar pessoas que às vezes são indelicadas conosco, não correspondem, nem mesmo quando cumprimentamos com um bom dia. Mas esse é o nosso desafio como cristãos, amar. Porque amar os amigos é fácil, mas amar os inimigos é a essência de um cristão verdadeiro. Outro inimigo à oração é a desconsideração à soberania divina. Orar e ficar exigindo de Deus, eu determino, eu mando, faça assim, é ignorar que Deus é soberano. Deus tem o melhor para nós. Eu posso externar o meu pedido, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Tem muita gente cristã por aí ensinando diferente. Não é Deus que tem que se inclinar ao meu gosto, mas eu que tenho que reconhecer o desígnio de Deus. Outro inimigo, a oração. Sem dúvida esse é tão presente nas famílias hoje, é a falta de tempo. Por que muitas pessoas não passam mais do que 3 minutos orando por dia? 3 minutos. Dizem que o tempo está muito curto, mas tem tempo para outras atividades que não visam a eternidade. Olha o que diz Efésios: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. E aí, os 2 últimos inimigos da vida de oração são as distrações, que fazem a gente perder mais tempo ainda, e aí você pode ler depois o que diz Lucas 21, 54, e o último, falar mal dos outros. Procure sempre falar bem de alguma pessoa, mesmo que você tenha no coração a vontade de falar diferente, e você perceberá que há muitas qualidades naquela pessoa que você não tinha parado para notar. Eu queria terminar com o pensamento dessa serva de Deus. Olha o que ela diz, é fantástica essa declaração: enquanto empenhados em nosso trabalho diário, devemos erguer a alma ao céu em oração. Essas silenciosas petições acendem como incenso perante o trono da graça, e o inimigo é confundido. O cristão cujo coração é assim firmado em Deus, não pode ser vencido. Olha a última frase: o cristão cujo coração é assim firmado, não pode ser vencido. Se você firmar sua vida em Deus, orar, clamar e ter uma vida contínua de oração, nada vai te derrotar. Você pode passar por lutas, desafios, mas se manterá firme na fé, a despeito de qualquer circunstância. Amém? Todos receberam na entrada um papel que é um marcador de oração.
Eu queria falar com vocês desse, por que que a gente está entregando isso? Você tem aí o tema do nosso projeto missionário no período da Semana Santa, Restaurados em Cristo, e você tem aí um guia para você poder começar o seu trabalho pessoal com a sua dupla, o seu amigo de missão, a sua amiga de missão. Você olha para o outro lado, você tem aqui os 10 dias de oração, primeiro Deus, e nós vamos começar aqui na igreja dia 18 de fevereiro, de segunda a sexta, 6 da manhã, e no sábado e domingo às 7 horas da manhã. Todas as manhãs, nesses horários, vamos estar aqui, para um culto bem especial, para começarmos o dia juntos, orando, clamando a Deus e crescendo espiritualmente. Agora você vai abrir a parte interna desse nosso folder, essa cartilha aí de intercessão, e você tem aí 2 quadros. O primeiro quadro tem a data de hoje, está escrito aí 6 de fevereiro, primeira semana. Você encontrou isso? Tem espaço para 5 nomes. Você vai pensar hoje em 5 pessoas que você quer ser um instrumento de Deus para levar essas pessoas junto com você para a eternidade. 5 pessoas. Quem são essas 5 pessoas? É alguém da sua família? É alguma vizinha? É alguém do seu trabalho? Quem são as 5 pessoas? Pense nelas e coloque então nesse primeiro quadro. E fique agora em oração, hoje, amanhã, depois. E no dia 20 de fevereiro, eu vou voltar a falar isso aqui na igreja, e você então vai ter a alegria de poder colocar aqui nesse quadro o nome das pessoas que vão aceitar estudar a Bíblia com você. Então você vai começar a orar, e junto com a oração você vai fazer o quê? Vai esperar oportunidades para convidar essa pessoa para estudar a Bíblia. Você pode fazer uma proposta da Bíblia aqui na igreja, em uma das classes, você pode oferecer para ir na casa dela com a sua dupla de missão, e aí então você vai estar orando e esperando o momento para fazer esse convite. E aí aqueles que você já alcançaram o alvo de começar o estudo com eles, ou eles fazer o contato e aceitar, você vai colocando o nome aqui. E o alvo é todos nós termos pelo menos 5 pessoas ao longo de 2021 com as quais estaremos compartilhando a palavra de Deus. Vai ser uma bênção, imagina? Se cada um de nós, orando por 5 e depois estudando a Bíblia com mais 5 pessoas, pudermos então compartilhar o Evangelho, Cristo vai voltar sem dúvida alguma. Você tem aí uma pesquisa, o que eu vou falar com o meu amigo, com a pessoa que eu vou alcançar? Você tem aí 4 questões para conversar com ela, para começar um assunto na área espiritual e nortear a sua abordagem. E para terminar esse momento, a gente vai falar agora sobre oração. Você tem alguma experiência de oração? Algo que marcou sua vida? Um momento que você passou e você orou e Deus agiu? Tem muitos motivos de oração. Cura física, a área profissional, uma questão financeira, o relacionamento e outros motivos. A gente poderia ter aqui testemunhos de todas as áreas, mas apenas para poder significar que é real a vida de oração, e de que Deus fala com a gente, Deus intervém, Deus opera em coisas pequenas no nosso dia a dia, em coisas grandes também. A gente vai ouvir agora um testemunho, a gente vai ter um diálogo, meu irmão Zé Maria, ele vai vir aqui, alguém vai dar um microfone para ele, e a gente vai conversar brevemente aqui sobre a oração. É alguém que tem procurado conversar com Deus e colocar diante de Deus aquelas lutas da sua vida profissional e clamar a Deus que possa agir, possa operar. Eu tenho certeza que esse testemunho vai, sem dúvida alguma, somar as outras experiências que muitas pessoas têm aqui na igreja e que querem vivenciar como resultado da total confiança em Deus. Por favor, Zé Maria, vamos então nesse momento ter essa interação. Zé Maria, primeiro se apresenta para nós, diga quanto tempo você já tem aqui na Igreja Adventista, para a gente poder começar esse nosso momento de testemunho. Bom dia, amados irmãos, feliz sábado a todos. Eu aproximadamente, eu acho que tenho uns 8 anos aqui na igreja, né, Silvia? 5 anos na igreja. Mulher melhor com data, né, amigo? Isso.
Agora, pastor, antes de eu falar um pouco do significado da oração para mim, eu queria que o senhor, por favor, escutasse essa ligação, recebi agora, essa mensagem recebi agora, 7h43. Queria que o senhor escutasse baixinho, só o senhor. Só eu? É. Porque depois, se o senhor quiser colocar isso no microfone, o senhor coloca. Só escute aí. Bom dia, amigo Zé. Infelizmente não vai ter como, porque Milano já está na terapia com o nosso filho, que é autista. Amigo, eu agradeço o coração e terá outras oportunidades para ir na igreja sua assim. Eu quero ir, tá? Obrigado por tudo, amigo. Obrigado mesmo, tá? De novo eu falo, você salvou meu casamento. E se não for mais profundo, eu acho que você salvou até minha vida, quer acabar com a minha vida. Obrigado por tudo. Uma conversa que ele teve com um amigo, uma pessoa com quem ele tem conversado, ontem à tarde, dizendo assim: olha, você me ajuda, você tem me ajudado muito, você salvou meu casamento, salvou minha vida. Ele estava com pensamentos suicidas. Zé Maria, diga para mim, qual é a relação da oração com a sua vida profissional hoje? Olha, pessoal, a questão da oração é um grande privilégio que Deus nos deu para nós conversarmos com Ele de verdade. E eu sempre falo para as pessoas e brinco, mas na verdade eu acordo 4h30 da manhã para ter meu primeiro contato com Deus. Eu não falo com ninguém sem antes falar com Deus. Então, Deus tem feito assim, me abençoado poderosamente e principalmente nos meus negócios. Pastor, ontem, por exemplo, eu estava precisando de 1x de valor e até 10 horas não tinha aparecido esse 1x que eu estava precisando. Quando foi 11h30 da manhã, e sexta-feira a gente encerra às 5 horas, né, e a todo vapor que a gente tem que trabalhar, aí surgiram 3 carros para nós fazermos o trabalho. E esses 3 carros me proporcionaram 3x. Eu estava precisando de 1x, ele me proporcionou 3 vezes mais. Bem. Então, a oração, ela tem feito a diferença na minha vida de uma forma profunda, porque esse contato que eu tenho, esse primeiro momento com Deus, tem modificado tanto a minha vida, que o Senhor me propôs, né, de não apenas ter um pacto da devolução do dízimo, e sim ter também um outro pacto, né, de ofertas, né, do mesmo valor. Que hoje é do mesmo valor, né, Zé Maria? Exatamente. Foi o seu acordo, o seu pacto com Deus. E nesse ano, comecei agora, em janeiro, com isso, e parece assim que eu disse, poxa, agora que eu comecei esse pacto, esse mês todo estou no negativo, está tendo dificuldades para mim, né? Mas ontem eu vi uma bênção maravilhosa. Eu digo, ô Senhor, isso é para mostrar para a gente que se a gente está com Deus, a gente não precisa se preocupar. Deus é o dono do ouro e da prata e de que tudo que existe no mundo é dele. Então, se você está trazendo ele para a sua sociedade, não tem nada melhor do que isso, né? Então, é um motivo assim, muito forte, assim, e eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês aqui, porque a gente precisa falar das bênçãos. No meu PG, toda semana eu tenho dado testemunho. Se eu for vir aqui todo sábado, se o senhor me convidar, toda semana eu tenho testemunho aqui de Deus. Amém, amém. Zé Maria, eu te agradece muito, o tempo é curtinho, eu te queria contar mais detalhes, mas veja como vale a pena confiar em Deus, e nos momentos de mais angústia, em vez de procurar resolver da sua forma humana, coloque diante de Deus, ore, fale com Ele, clame, tenha fé, e Ele vai te responder. Seja você um empresário, seja você com angústia na vida familiar, na vida pessoal, Deus, no seu trabalho, Deus vai te dar a resposta. Zé Maria, muito obrigado. Pastor, eu sei que você está com pouco tempo, mas esse rapaz ontem me procurou, porque nas minhas orações eu tenho pedido, Senhor, eu não sei falar da Bíblia, mas usa-me como teu instrumento. E esse cidadão ontem chegou lá comigo, né, e não tinha nem vaga para pegar o carro dele, que surgiu muito serviço, e ele disse, então me deixa lá ali, que tu leva para outro amigo teu. Eu digo, tá bom. Aí nisso, eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui enquanto fica esperando. Eu larguei o meu trabalho e fui para outro local para escutar que ele queria falar comigo. Ele queria se separar da família, da esposa dele, porque já tinha outra mulher no meio.
E aí aquilo me chocou muito, porque eu já passei por isso, e aí eu comecei a falar sobre o que aconteceu comigo, e falar de Deus, e disse, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça assim, você não vai destruir a sua família, o seu casamento, tudo. Resumindo, essa mensagem que eu recebi agora 7h43, ele disse que eu salvei, eu digo, eu não, Deus. Que eu tinha salvo com aquela conversa o casamento dele, a família dele e até a vida dele. Então, olha só a resposta de Deus. Deus me usando para abençoar outras pessoas. Muito obrigado, feliz sábado. Amém, obrigado. Eu queria convidar você a fechar os olhos. A gente vai terminar esse momento fazendo uma breve oração. Senhor, muito obrigado, porque a oração é a chave. Nos desperte diariamente até essa caminhada contigo, logo no início do dia. E que ao longo do dia nós estejamos conectados contigo, orando pela família, orando pela igreja, orando pelos amigos e principalmente, orando pelas pessoas que queremos ser usados por ti para conduzir a Cristo Jesus. Oramos também agora nesse momento, colocando todas elas diante do Senhor, aquelas que vão ser escritas nesse folder, esse papel de acompanhamento, para que assim possamos interceder, clamar e ter a alegria de receber as tuas respostas. Em nome de Jesus. Amém.